Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos que vão ouvir e ver esse vídeo. Amém, em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra de Deus para cada um dos irmãos nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos amados, é necessário nós abrirmos os nossos olhos para o que está acontecendo no mundo. É necessário nós prestar atenção para os sinais que Jesus deixou, acordar para a vida, do que está acontecendo, colocar a nossa vida em plumo, em linha reta, nos caminhos do Senhor, amém? Porque o povo está brincando, meus irmãos amados. O povo está brincando, a igreja está dormindo, as profecias estão se cumprindo. E a igreja, ela cresce, irmãos, quando tudo está numa turbulência. É nesse momento que os verdadeiros adoradores crescem, se expandem e começam a anunciar o Evangelho, amém? Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos amados, a palavra de Deus vai dizer aqui para nós, onde eu vou ler. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Diz assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus dizendo, todo aquele que declarar ele vai declarar perante o Pai. Declarar ele aqui na terra, diante das pessoas, diante dos homens, alguma tradução diz. Todo aquele que falar, declarar, proclamar, ele vai também declarar ao Pai. Ele vai dizer, Pai, ele falou de mim. Ele falou a meu respeito. Onde ele ia, ele falava de mim. Ele era luz, ele não tinha medo. Ele falava de mim, Pai. Será declarado, Pai, ele vai entrar para o gozo eterno. Você terá um gozo eterno. Felicidade tremenda. Mas o versículo 33 diz assim, entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então tem dois grupos, aquele que confessar e o que negar. Esses dois grupos. O que confessar será levado aos céus, terá uma vida de paz e gozo eterno. Mas o que negar será lançado no lago de fogo e enxofre. Porque Jesus está dizendo que ele vai negar diante do Pai. Porque o nome dele foi negado diante das pessoas, dos homens aqui na terra, da sociedade, da família. Tiveram vergonha de Jesus. Pare para pensar como é que está a tua vida. Será que você tem tido vergonha de Jesus? Mas como que é assim ter vergonha de Jesus? Como é isso? Meus irmãos, ter vergonha de Jesus, eu conheço muitos evangélicos, pessoas que se dizem cristãs, mas eles não falam de Jesus. Eu tive uma experiência uma vez numa construtora onde eu trabalhava, e o servente veio trabalhar comigo, que eu trabalho na construção civil de pedreiro. O servente veio conversar comigo, e a gente conversando do irmão, eu falei, olha, tu trabalha lá com aquele irmão, ele é presbítero, vai numa denominação, uma igreja até grande, uma denominação grande. Diz o irmão, não sei, ele nunca falou para mim. Eu digo, mas tu já está trabalhando com ele há quanto tempo? Um tempinho já, mas eu nem sabia que ele era cristão. Então percebam, é um presbítero. O rapaz que trabalhava com ele há mais de mês, e o rapaz não sabia, esse irmão não sabia que ele era cristão. Eu sei que ele tem vergonha de Cristo. Esse mesmo irmão, um dia, era uma época de Copa do Mundo, futebol, e ele ia descer para ver o futebol com os outros irmãos. Que daí nas construtoras eles botam a televisão lá e assistem futebol, nada contra, querem ver, Eu, pela palavra, não vejo, E eu sou luz, como é que eu posso estar no meio das trevas? Que comunhão há entre a luz e as trevas? O santo com o profano? Não tem, Futebol não é coisa de Deus, irmãos? Então, e ele ia descer para ver futebol. E eu e um outro irmão que trabalhava comigo, a gente trabalhava de sócio no reboco, a gente ficou trabalhando. E eles desceram todos para ver o futebol. Depois de voltar a trabalhar, depois do jogo. Aí eu disse para ele, como é que tu vai descer, irmão? Ele, não tem nada a ver. E como não tem nada a ver? Tu é luz no meio das trevas, como é que tu vai estar lá no meio das trevas? Se tu é luz, tu vai ter que alumiar. Vai dar atrito, vai dar problema. Se não está dando problema, se tu vai ficar no meio deles, é porque tu também é trevas. Porque não vai dar atrito. Que comunhão que há? Não tem como ficar junto. E a gente conversou ali, e ele pegou e desceu. Aí depois ele voltou, depois do jogo, ele disse,
Outro falou comigo lá, acredita que eu fiquei tonto, fiquei ruim, fui pro carro e dormi, não consegui ver o jogo. Eu digo, olha, Deus teve misericórdia de ti. Abre o teu olho. Então percebe que eles têm vergonha de Jesus Cristo. Cristo está falando aqui da igreja, porque o mundo não segue Cristo. O mundo não ama a Deus. O mundo não teme a Deus. A igreja não, a igreja tem que temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. A igreja, Provérbios 8:17, eu amo aqueles que me amam, Deus dito, a igreja ama o Senhor. A igreja tem temor do Senhor, que é Salmo 111, versículo 10. O princípio da sabedoria é temer a Deus, né, com temor e tremor. Então a igreja treme, a igreja respeita, a igreja ama, a igreja vive em prol do Evangelho. A igreja respira o Evangelho. A igreja acorda e dorme, né? Vai dormir, levanta, amanhece, anoitece, vivendo o Evangelho. Porque ela proclama a boa notícia, a boa nova salvação, o Evangelho da paz. Nós somos luz e sal da terra. Se nós somos adoradores em espírito e em verdade, 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, né? Apresenteis os vossos corpos vivos, irreverentes a Deus, né? Irrepreensíveis a Deus, o vosso espírito, alma e corpo, para o dia da vinda do Senhor, para não ficar com vergonha. Então nós temos que proclamar o Evangelho da paz. Você que está ouvindo essa mensagem, irmãos, será que você não está negando a Jesus? É nesse momento de crise, é nesse momento em que o mundo está passando por essa turbulência, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo a cada dia, e você está com vergonha de Cristo? Você tem medo de pregar o Evangelho? Você tem medo de fazer algo? Né? Satanás, irmãos, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Satanás, ele seduz, ele põe medo, ele amedronta, ele põe... esqueci a palavra agora, mas ele faz com que a igreja esteja trabalhando demais, com que a igreja se afadigue com o trabalho para não ter tempo para Deus. Ele tira o tempo das pessoas, dando trabalho a fazeres. Então a igreja está seguindo um caminho que não é os caminhos do Senhor, porque a igreja não ora mais, a igreja não jejua mais, a igreja, claro, tem gente que não pode jejuar, né? Mas se pode jejuar, mas a igreja não ora, não jejua, a igreja não tem tempo para Deus. Como é que vai fazer? Ela não tem coragem de pregar o Evangelho, ela pensa que ela vive num mundo fechado dela. Os cristãos estão vivendo um mundo fechado, irmãos, que eles vão ser pegos de surpresa. Eles não vão ser conhecidos de Deus, eles têm vergonha de Jesus. Porque eles vão para a igreja aquelas 2 horas, lá naquela igreja que eles entram num transe, eles falam em língua, eles profetizam, eles pregam, eles pulam, eles apagam a luz da igreja, apagam o cristão. Isso não é Evangelho. O Evangelho é 24 horas, irmãos. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo só naquelas 2 horas lá no culto? Isso não existe, não é Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, quem tem a palavra de Deus no coração, é 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano. Onde você conversa com ele, você ouve de Deus. Mas não é só aquelas 2 horas de culto, na mente deles é lá, Deus está recebendo aquele culto, Deus não está recebendo o culto dessas pessoas, irmãos, dessa igreja. Cristo está por lá de fora. Eles não têm temor, eles não têm reverência, eles não levantam mãos santas, não são homens e mulheres separados, né? Santo é separado e cortado. O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar. Se você que vai ouvir essa mensagem, cuidado, pare e pense aí onde você está quando você ouvir essa mensagem, como é que está a tua vida espiritual? Você tem tempo para Deus? Você tem falado de Jesus? Se você que vai ver esse vídeo, se você está na faculdade, você tem falado de Jesus na faculdade? Para o teu professor, para o teu colega de sala de aula, né? Para os teus amigos, né? Na tua família, você tem falado de Jesus? Você jovem, adolescente, você homem, mulher, né? Seja idoso, seja mais novo, você tem falado de Jesus? Talvez você tenha dito, eu amo Jesus, eu sei quem é Jesus, né? Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Mas você está falando de Jesus? Não, eu creio. Não, se você não fala, se você
não vive, se você não deixa transparecer Jesus, quando o outro olhar para você não vê Jesus em você, você não tem Jesus. Você está se enganando a si próprio. Você está sofrendo por Jesus? Você está sendo perseguido, meu irmão, por causa do nome de Jesus? Pare e pense o que você está ouvindo agora. Vamos ler 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Anote aí, quando você estiver vendo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles estão se enganando a si próprios, porque Satanás é que está regendo tudo isso, irmãos. Você tem sofrido por Cristo? Você tem pagado preço? Você tem negado o mundo? Ou você tem deixado o mundo tomar conta da tua vida? Você tem tido vergonha de Jesus Cristo? Filipenses, capítulo 1 e o versículo 29. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Toma cuidado, irmãos. Sabe o que diz Filipenses 21, Filipenses 1 e o versículo 29? Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Foi concedida a graça de não somente crer, mas de também sofrer por Ele. Você crê em Cristo, mas não está sofrendo? Que evangelho é esse? Por amor ao meu nome, sereis perseguido, sereis odiado, porque o mundo me odeia e odiará vós também. Serei levado como ovelha para o matadouro todos os dias. Os irmãos têm lembrado dessa profecia, dessas palavras? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia toma sua cruz e me siga. Então tem que negar os desejos, negar as paixões, negar as amizades que não levam a Deus. Nós não temos comunhão com as trevas. Nós somos um povo santo, lavado e remido, um povo escolhido. Nós não temos comunhão com o mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Por isso que nós proclamamos Cristo. Por isso que nós falamos de Cristo. Por isso nós não temos vergonha. Por isso que o mundo nos odeia, porque onde nós estamos, nós falamos somente de Cristo. Você tem tido vergonha de Cristo? Pense. Ao ouvir essa mensagem, pense. Você tem tido vergonha de Cristo? Você tem anunciado o Salvador? Ou você tem negado o nome dele? Não se engane achando se você tem uma Bíblia, uma roupa de crente e pertence a uma denominação, uma placa de igreja, você é salvo? Você é cristão? Não. Filipenses 1:29, é necessário não apenas crer, mas sofrer por ele. Você tem sofrido? Eu li o Mateus 10, versículo 32, 33, Se você negar o nome dele, você vai ser negado. Se você confessar, você vai ser confessado diante do Pai. O 34 diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que ele quis dizer com isso? 35. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família, ou própria casa, em outras traduções. Jesus não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Não entendi a verdade em um mundo de mentira. Nós somos luz em um mundo de trevas. Nós não peguemos em espada. Jesus diz, quando gritarem paz, paz virá repentina destruição. O mundo espera por paz, não vai ter paz. A palavra tem que se cumprir. Você tem colocado o que na frente de Cristo, na frente de Deus? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra sua vida, a perderá.
mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Você já achou a sua vida na terra? Você não vê pessoas dizendo, achei a minha vida na terra, eu me encontrei nesse mundo. Agora eu faço o que eu amo, eu vivo do jeito que eu quero, sou feliz. Não é feliz. Já achou a sua vida? Você já perdeu a tua vida eterna, irmãos. Agora você negou a tua vida aqui na terra para viver apenas em prol do Evangelho? Achou a vida eterna. Pense como você está vivendo o Evangelho da paz. Estamos em guerra. A batalha já foi vencida na cruz. Agora, a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Você tem buscado as almas? Você tem falado do amor de Cristo? Peça uma língua sábia a Deus. Isaías capítulo 50, versículo 4, leia. Isaías pediu uma língua sábia de eruditos, de povo sábio, para ter uma boa palavra para o cansado. Você tem tido uma boa palavra para o cansado ou você tem matado o cansado? Com o seu olhar de desprezo, com uma palavra de desprezo, com um gesto de desprezo. Você tem matado o cansado. Talvez você tenha dito, tenho Deus tem me abençoado. Que ele está caído. Se tu não vir para Jesus, tu vai ficar caído. Você é um desses. Você está longe do reino. O mais forte cuida do mais fraco. Fala de Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Lembra da oração do fariseu? Ele se achava salvo melhor que o publicano. Quem desceu justificado foi o publicano, que todos odiavam em Israel. Você tem odiado alguns irmãos? Você tem tirado tempo para orar pelos teus inimigos? Essa rede social está cheia de gente amaldiçoando todo mundo. E você está metido também nessa palavra de maldição? Você tem crucificado? Você tem apontado? Você tem julgado? Você é juiz? Você tem sido juiz, irmãos? Ou você tem sido discípulo? Adorador em espírito e em verdade? Cuidado. Cuidado. Você tem falado de Cristo no teu trabalho, na tua família, Cristo verdadeiramente. Ou você tem falado de Cristo, mas daqui a pouco vai ter a hora do futebol, a noite do videogame. Você está negando Cristo. Se vocês vêm a um lugar com alguém falar, vai ter a noite de videogame, você diz, não, vai ter a noite de oração em prol das almas. Sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas não vão querer mais estar perto de você. E fique feliz por isso. O importante é que você está agradando a Deus. Lembra quando disseram para Pedro, nós vamos soltar vocês, para os apóstolos. Mas você não fale mais no nome de Cristo. O que Pedro diz? Mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. No teu trabalho, você é o tal? Todo mundo gosta de você? Todo mundo dá tapinha nas suas costas? E ainda diz, o seu irmão é legal, ele vai na igreja, legal. Ele fala de Jesus, legal. Mas quando sai aquela piada, você defende Jesus? Quando começo a falar só de política, você defende Jesus? Quando pergunto em quem você vai votar, você defende Jesus? Quando vem aquela roda de bebida, aquele churrasco, você tem defendido Jesus? Ou Jesus é só um cara legal? Jesus é Deus, é Senhor, é nosso dono. Somos escravos dele. A Bíblia diz, fomos comprados na cruz, uma dívida que é impagável. Jesus cravou na cruz, pagou, levou nossas dores, as nossas chagas, sofreu, sendo inocente. Por mim e por você que está vendo esse vídeo, que somos culpados. Você tem negado Jesus, você será negado diante do Pai. O mundo precisa ver Jesus em nós. E isso vai nos trazer o ódio do mundo. Mas a ordem é pregar. Desistir jamais. Não tem rendimento. Não vamos nos render. Porque já foi vencida essa batalha. Nós só temos que levar a mensagem. Amém, meus irmãos? Não negue Jesus. Cuidado. Que estão negando Jesus. Com uma Bíblia debaixo do braço. Dentro
de uma sinagoga, com carteirinhas de membro, e estão negando Jesus. É hora de entrar para a batalha. Os campos já brancos estão. Cristo está às portas. O nosso noivo vem. Ele não está voltando, como diz o hino. Ele não está voltando. Ele voltará. Será no abrir e fechar de olhos. Você está preparado? Ou você está se preparando? Se você está se preparando, você não será levado. Porque será no abrir e fechar de olhos. Você tem que estar preparado. Uma noiva ataviada para o seu noivo. Pronta. Com as vestes brancas. Com um enxoval pronto. Porque o noivo vem. E não tardará. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus. E repito. Você tem negado Cristo? Pense nisso. Deus abençoe.